Fala pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao podcast Fora da Curva, o episódio de número 7. O Jordi sempre pergunta qual é o número do episódio, esse é o 7. E aqui falamos sobre temas para você ser disruptivo, ou seja, um fora da curva da normalidade do seu segmento. Apresentado por mim, Guilherme Lopes. Cosme Lohan. Jordi. E aí hoje o tema vai ser sobre timidez, né? Como melhorar a sua comunicação. E aí, quero começar, quem quiser falar, Jordi ou Lohan, como é que vocês lidam com a timidez? Se vocês são, ou se já foram, como é que é isso? Então, para falar sobre timidez, primeiro a gente tem que entender o que não é timidez. Certo. Então, a timidez, ela não é doença. Primeiro, você tem que entender isso. Segundo, você tem que entender que você não nasce tímido. Isso. Não sei se você anotou aí para falar sobre isso, mas a gente vai desenvolver isso. Com certeza. E outra coisa, a timidez não é imutável. É mutável. É algo que se altera, é algo que se pode mudar, graças a um fenômeno que se chama neuroplastia. Né, que isso a gente vai desenvolver. E a gente vem falando bastante, né, sobre isso. Então, a palavra timidez, né, indo buscar a etimologia da palavra vem de tímidos, que significa medo. Né, então, timidez, o que é a timidez? É esse medo. Esse medo do julgamento alheio, esse medo da crítica, do fracasso que a gente vem falando em vários e vários episódios aqui. Sim. E hoje especificamente falando sobre timidez. Né? Eu fui uma pessoa muito tímida. Eu fui uma pessoa durante a minha carreira, em vários momentos onde eu estava conversando sobre isso no Movation. Sim. Com um dos participantes do Movation. Ele estava na faculdade ainda de nutrição. Eu dizendo, cara, você tem que desenvolver a sua habilidade de comunicação. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu demorei muito tempo para mergulhar nesse mundo de se comunicar, de persuadir, de se conectar. E se eu tivesse entendido isso antes, porque não adianta você ser um nutricionista top master se você não sabe se comunicar, você não sabe se vender. Paciente. Exatamente. Então, timidez é isso. E tudo isso que a gente que eu tô falando aqui, né, algumas pessoas sabem, eventualmente quem não sabe, né, eu montei um curso que se chama Reprogramando Sua Timidez. Então, tudo isso tem base, né, científica em relação a isso. Então, primeiro, entender que timidez não é uma doença, não é imutável e a gente não nasce tímido. Né, é algo que é desenvolvido. Isso aí a gente pode falar, né, e nas suas perguntas aí depois, como é que se desenvolve isso aí. Certo, A minha contribuição seria só para, nesse momento, validar o curso Reprogramando Sua Timidez, porque sem esse curso eu sou uma prova viva aqui do curso que talvez eu não estaria participando até da live, né, que está sendo aí gravada. Da live, do podcast, e tá aqui, né? Acho que você participou da turma número 3, eu acho. Foi a turma número 3. Então, né, como o Jordi já falou, a timidez se caracteriza, né, por uma preocupação de uma aceitação social, uma preocupação das reações das pessoas, de quando a gente fala e tal. E aí, Jordi, como é que... assim, a gente sabe que o emocional pesa muito, né, que a gente sempre vem falando isso bastante tempo, não adianta, o emocional sempre pesa. Mas num momento que bate a timidez, que você tá lá na frente de pessoas que às vezes você não conhece ou às vezes conhece, e aí você fica com aquele medo travado, por causa da timidez, por causa dessa aceitação. Como é que a gente deve proceder? Assim, tentar ser um pouco mais racional e pensar no que a gente deve fazer, um plano de ação. Olha só. Primeiro você tem que identificar... Você vai falar sobre tipos, timidez? Eu anotei sobre os tipos de timidez que... Só pra galera entender que isso é que nem eu sei o que é que vai rolar direito, né? Então, assim, uma coisa que, de uma maneira prática e objetiva,
para você vencer a timidez num momento como esse rápido, né? Quando você fica tímido demais, quando você fica preocupado demais, né? A timidez ela pode entrar até num estado maior, que é de fobia social, Sim. de você entrar em estado de pânico mesmo, né? E travar tudo. A gente tem que entender o processo do nosso cérebro. Então, existe 2 tipos de foco. Eu posso focar em Jordi, numa apresentação, ou eu posso focar na mensagem que eu quero transmitir na apresentação. Se eu foco em Jordi, aí eu vou ficar muito tímido. Por quê? Jordi tem defeito. E Jordi pode errar. Você tá entendendo? E aí o tímido, ele é perfeccionista. Exato. Ele tende a ser mais perfeccionista do que a maioria das pessoas. E um dia eu fui muito perfeccionista. Então, quando eu entro como numa situação dessa, você perguntou, o que é que eu faço? Eu foco na mensagem. Então, se o slide der errado, beleza, tem uma mensagem. Se o passador não passar, tem uma mensagem. Então, eu vou focar na mensagem. Eu vou focar em transmitir a mensagem. Porque transmitir a mensagem está no meu controle. Sim. Agora, se Lohan vai gostar da mensagem, se Guilherme vai gostar da mensagem, se quem está assistindo na live vai gostar da mensagem, não está no meu controle. O que está no meu controle é eu transmitir o meu melhor mediante a mensagem. Sim, e até uma questão que, como você falou, são 2 focos. Se você focar em você, eu estou lá numa palestra, se eu focar em mim, eu vou estar muito preocupado com o que a pessoa do lado está pensando de mim, porque ele olhou torto, porque ela fez essa reação. E aí, se eu estiver preocupado com a mensagem que eu estou passando, se está sendo claro, se as pessoas estão entendendo, essa é o foco, seria isso, né? Esse é o foco. Olha, quando a pessoa está dando um curso, uma palestra, ou até o cliente mesmo, Sim. por exemplo, eu acabei de chegar de um cliente. E aí, quando eu cheguei lá no cliente, tava a advogada dele, tava a presidente do conselho e outra pessoa lá. E ele, né? E a gente tava conversando, quando eu cheguei lá assim, então se apresente, né? Então tem aquele, quando a gente fala de timidez, na cabeça do tímido, de maneira inconsciente, é tipo assim, existe um teatro, tá tudo apagado lá e tem uma luz em cima de você e todo mundo, você pensa que todo mundo tá olhando os mínimos detalhes. E é inconsciente, porque dá logo o goto. Você começa logo, sua garganta começa logo a secar. Isso acontecia muito comigo quando eu ia dar entrevista na TV. Então, quando eu ia dar as primeiras entrevistas na TV, eu ficava logo, a garganta secava logo na hora de comunicar. Né? E na época eu estava até fazendo um acompanhamento com uma fonoaudióloga e ela disse, não, é nervosismo, entendeu? Então, então é algo que vai te acompanhar, a timidez, em momentos de zona de estresse. Esse medo, o nervosismo vai te acompanhar, o negócio é não travar. Então, por exemplo, eu estava lá com um cliente, eu disse assim, então o que é que você faz? Né? Quando eu comecei a falar, eu estava numa zona de estresse, todo mundo estava olhando para mim, eu era o mais novo da mesa, dei o goto. Só que aí, deu o goto e continuei. Tá? Então assim, por que, Jordi, você continuou? Porque o importante era a mensagem que eu queria passar. Sim. Não era Jordi, não era o meu ego, não era quem eu sou. O importante é, existe um propósito para eu estar ali para solucionar o problema do cara. Uhum. E eu tenho que solucionar o problema dele. Ele ali já estava confiando em Jordi, ele ali já estava querendo, e para você ter ideia, ele chegou, olhou para mim com a cara de novo e tal, olhou para mim, sim, mas você trabalha onde? Você faz o quê? Eu falei, você é tão novo, já faz tudo isso. Então eu já fiquei confortável no ambiente. E é interessante que você falou, porque até tinha notado aqui que a timidez aflora geralmente, mas não exclusivamente, em situações de confronto com a autoridade. Ou seja, você estava num ambiente ali que você talvez não conhecia direito aquelas pessoas, e aí a pessoa pediu para lhe apresentar e você teve a confiança de se apresentar, falar quem você era e o que estava fazendo ali. Você tinha em mente o seu propósito, o seu foco e a sua autoridade, né? Então acho que é muito legal isso que você falou, porque geralmente
é justamente o que ele fala em situações de confronto com a autoridade. É. Tipo, é meio que quando a pessoa não tem confiança em você mesmo, né? Não tem aquela estigma de tipo, eu sei o que eu tô falando e eu sei o que eu tô fazendo. Já parou. Parou lá, né? Sim, mas cara. E o interessante é que muitas vezes a gente direciona o foco. Às vezes o foco das pessoas de fato está na mensagem. Mas aí a gente, a timidez, traz o foco para ser a gente. Tipo, Isso é verdade. se perde no meio do caminho. E é importante a gente entender, né, que a timidez, ela não é, esse medo não é ruim. Como a gente já falou, não é uma pessoa sem medo, é uma pessoa É. imprudente. Então é importante a gente entender isso. Então, de onde surgiu isso, né? Então, esse tem uma finalidade. A timidez, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade de quê? De evitar as críticas da sociedade. É como se o cérebro entrasse em modo de defesa. Eu achei isso muito legal, a comparação. Então, exatamente. Então, é o seguinte. Isso tudo, a culpa, né, é da galera lá das antigas. Então, nós somos seres sociais. Sim. Então, quando nós temos que viver em tribo, isso a gente já até falou em outros podcasts. E aí, a timidez, ela nos protege lá, né? Ela protegia se o cara tinha medo do julgamento alheio, tinha medo do que o pessoal ia pensar, porque se ele não vivesse em tribo, Sim. na hora que os predadores viessem, ele ia estar sozinho, ele ia morrer. Então, existe essa finalidade protetiva da timidez. Né? E como eu falei, timidez é um estado, não é fixo. Então você pode começar algo tímido, mas depois você vai desarmar, vamos dizer assim, vai desenvolver. O importante é não travar, e o importante é entender que a timidez faz parte do processo inicial. Sim. E natural. E faz com que a pessoa se prepare mais, treine mais para determinada situação, né? Exatamente. Aí tem uma comparação com a questão da criatividade também. Eu vejo muito que Murilo Gun fala muito isso, outras pessoas também, que a gente nasce muito criativo. Quando a gente é criança, a gente é muito criativo. E aí a gente não tem medo do julgamento alheio. Uma criança não tem medo de estar conversando algo ou brincando com alguma coisa, enfim. Pode ser a coisa mais idiota, lerda que a gente deve achar, mas para a criança não, porque ela não tá ligando pro julgamento alheio. E aí ela flora muito mais a criatividade. E com o passar do tempo a gente vai sendo reprimido até chegar hoje. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, Jordi, eu acho que a timidez vai nessa mesma linha. A gente não nasce tímido, né? Como você já disse. A gente aflora aí quando é criança, nossas atitudes, a gente não tem medo de falar em público, de pular, de brincar. Com uma criança, né? Se você vê o comportamento. E aí depois, só para completar, e aí depois, aí você vai ficar, tipo, por exemplo, sua filha tá lá, não sei o que, e vocês estão num canto assim, que precisa fazer silêncio, vocês ficam, não, calma, filho, não sei o que, fique quietinho e tal. E a gente vai aprendendo isso, não que isso seja errado, mas a gente vai aprendendo, né, com isso, que tipo, tem que se comportar e tal, não pode falar isso. E aí eu acho que vai aumentando a timidez, o grau de timidez das pessoas. Um exemplo claro é tipo, na escola a gente apresenta a feira de ciência bem, e quando vai na universidade aí todo mundo já fica, a apresentação do TCC já isso é verdade. Cara, existe uma teoria, que é a teoria da aprendizagem social, de Albert Bandura. Né? Então ele pegou lá, ele fez um estudo com algumas crianças, e ele até o vídeo é até um pouquinho forte, né? Ela bota algumas crianças para olhar adultos batendo no boneco. E aí depois, né, pega e coloca a criança no ambiente e a criança começa a bater no boneco também. Automaticamente a criança desenvolve atitudes violentas a partir da aprendizagem, né, só de olhar os adultos. Sim. Então, a timidez, ela vem exatamente disso. Né? Albert Bandura, ele explica essa aprendizagem social. Então, a criança não nasce tímido, mas não precisa nem o pai falar, fica quieto, alguma coisa do tipo. Mas pelo fato dela perceber, por exemplo, a mãe se arrumando e dizendo assim, eu tô bonita, será que vão falar, será que vão comentar, será que isso, será que aquilo?
ou a mãe falando, você vai com essa camisa, o que é que o povo vai pensar, XYZ. Então a criança, ela começa a observar aquilo. As atitudes. E também ela começa a ser reprimida, né? Também. Começa a perceber que o pai e a mãe, duas pessoas que são os seres maiores, a fortaleza deles, não existe um ser maior do que pai e mãe. Essas pessoas estão preocupadas com o julgamento alheio. Então, o certo é, inconscientemente, vai sendo imputado na cabeça das crianças que o certo é se preocupar com o julgamento. E aí você vai crescendo cada vez mais se preocupando com o julgamento alheio. E aí quando acontece o que o Lohan falou, quando você chegar na faculdade, você vai apresentar um TCC, você fica pirado. E não tem lógica. Racionalmente falando, não tem lógica. Você estudou, você se preparou, você sabe tudo aquilo, mas na hora que você começa a falar, sim, o emocional começa a te dominar. Porque é uma construção de sinapse neural de anos e anos e anos. E não é fácil você torar, ocorrer a neuroplastia nesse sentido. Até um dos tipos de timidez, né? Essa que é a timidez situacional, né? Que a inibição se manifesta em ocasiões específicas e, portanto, o prejuízo é localizado. Por exemplo, a pessoa interage com autoridade, a gente pode interagir aqui bem, e aí, tipo, até algumas ocasiões de, tipo, aqui tem um exemplo de um cara conversar com uma pessoa do sexo oposto, né, com uma mulher. O cara fica tímido, fica naquela, e até também de falar em público, de apresentar um trabalho. Então, eu acho que é o tal do branco, né? O cara fez o TCC, estudou muito, sabe sobre o assunto, passou noites ali fazendo, e quando chegou na hora de apresentar, ou às vezes até fazer uma prova, assim, ou apresentar um trabalho, dá um branco, né? Essa é a timidez situacional, né? Não é aquela que você não nasce com ela, repetindo, mas que em situações específicas você fica tímido. Eu mesmo, particularmente, se eu estiver num ambiente, tá, a gente em algum local, que mesmo que seja público, eu não me sinto tímido, porque eu sei que são pessoas que são do meu convívio, meio que estão na zona de conforto. Mas se eu estiver num local que eu não conheça ninguém e precisar falar, a questão pra mim já é outra. Essa é uma timidez situacional. Isso é pra você, né? Já tem gente que, se tiver num ambiente que não conhece ninguém, já se sente confortável. E no ambiente que as pessoas se conhecem, já é desconfortável. Então, é algo muito individual. Sim. A timidez, né? A timidez situacional. A timidez situacional, ela é uma timidez que todo mundo tem. E a gente apenas precisa controlar. Em algum momento ou outro, que eu chamo de zona de estresse, a gente vai passar pela zona de estresse. E como eu acabei de falar sobre o cliente, toda vida que eu vou para um cliente novo é uma zona de estresse. Eu não sei, né, como é lá, eu não sei como é que vai ser lá. É tudo novo. E isso faz o meu cérebro, a amígdala, ela processa aquela experiência e me dá uma resposta de lutar ou fugir. Sim. A gente já falou sobre isso. Já falou isso. E aí eu vou lutar, eu vou lá, eu vou me preparar no caminho. E existem algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar esse nervosismo da hora. Então, de tanto eu ter experiências de ir para o cliente, de tanto eu ter experiências de vivenciar isso, a amígdala já vai processando isso de uma maneira diferente. As sinapses neurais do meu cérebro já vai processando essa experiência de uma maneira diferente. Agora, se é algo novo, tende a timidez situacional vir mais forte. Tende, né? A gente não sabe. Sim. Porque, como eu falei, é individual. Cada um vai reagir de uma maneira. É por isso que a gente não pode julgar. Dizer assim, homem, vá lá, um negócio simples desse tu não quer ir, ou um negócio simples desse você não quer fazer. Por exemplo, a pessoa fica nervosa numa apresentação na sala que conhece a pessoa já faz anos. Conhece todo mundo já faz anos. No 8º período. Já conhece as pessoas, já faz 4 anos que conhece a pessoa. Então você pode dizer assim, homem, vá lá apresentar.
A gente já conhece todo mundo aqui já faz 4 anos. Mas pra ela, seria mais fácil se não conhecesse. Já pra você é mais fácil. Então, quando o jogo... Então, como incentivar, trazer algo positivo para essa pessoa? Para ela meio que se encorajar ou sair dessa Essa é uma boa pergunta, né? Então, o que é que você tem que fazer? Desviar o foco dela. Né? Você diz assim, ó, vai lá e fala o que você tem para falar de uma maneira que todo mundo entenda. Não precisa ter tempo, não precisa olhar para slide, não precisa de postura, não precisa de nada. Só vai lá e faz. É muito racional isso, entendeu? Então, assim, mesmo assim a pessoa vai travar, vai ficar nervosa. Né? Num momento como esse, não dizer assim, não fique nervoso, não fique pensando que vai dar errado, não fique isso, não fique aquilo. Quando você fala o não, você está você está implementando a ideia na cabeça da pessoa, dizendo assim, fique nervoso, vai dar errado, você não precisa. Então, falar de uma maneira positiva, né, para a pessoa. Olha, vai dar tudo certo, você vai conseguir, vai lá. Eu sei que você está nervoso, eu sei que você está preocupado e isso é bom. Agora, vai lá e só fala a tua mensagem. Tá? Não precisa ser igual ao papel, não precisa, só vai lá e fala. Se tiver que falar em 3 palavras, fala. O importante é ir lá falar. Quando a pessoa vai, processa a experiência, experiência deu certo. Então, ela ganhou o fiozinho, né? A sinapse neural vai se fortalecendo. Foi de novo, deu certo. Foi de novo, deu certo. Só que o deu certo dela tem que ser de uma maneira que seja no controle dela. Então, deu certo. Não porque deu certo que Lohan gostou, que Guilherme gostou. Não, deu certo porque eu consegui transmitir a minha mensagem. Porque se eu for analisar a experiência pelo fato da plateia, eu vou perder o jogo. Porque a tendência de alguém não gostar, principalmente se for um público muito grande, é muito alta. Apesar de que a maioria das pessoas sempre vai estar torcendo para que dê certo. Sim. Sempre. E outra coisa que você pode fazer também é você ficar na plateia dando um apoio moral à pessoa. Que é o quê? Ficar balançando a cabeça. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. E se a pessoa vai, por mais que naquele momento na apresentação ela vai ficar só olhando para você. E vai esquecer todo o restante. Acho que a questão da situacional, eu lembrei, que como o Jordi falou que tem pessoas que, muita gente conhecida, fica muito nervoso. Eu lembrei do Sebrae Startup Day que a gente participou, e aí teve a batalha de pitch e ninguém estava preparado, né? Mas aí como eu estava num ambiente ali que eu estava confortável, tava Lohan, tava Caio, tava a Dani lá no fundo, tava Ana Laura, vários amigos ali, tinham outras pessoas que eram desconhecidas, mas como tinha vários amigos ali em volta, colegas de sala, torcendo por mim, tipo assim, vendo o que eu tô falando, então tipo, eu me senti muito confortável, porque foi tanto que até fui lá, tipo, você ganhou a batalha de pitch lá que a gente fez na hora. A gente também, Caio também participou e já Caio foi ao contrário, né? Caio ficou um pouco nervoso no momento, não estava tão preparado. Ele disse que não estava se sentindo tão preparado porque foi assim, do nada. Mas a tem dessa timidez, né? Situacional. Outros tipos de timidez tem a questão crônica das pessoas que elas meio que se manifestam em todas as formas. Seja com família, seja com pessoas desconhecidas, seja com amigos, não importa. Ela tem a timidez crônica, né? Ela se intimida diante da autoridade e tem medo de falar em público. Independente Isso aí é desenvolvido mediante como a sociedade constrói as coisas. Então, quem é capa de revista? É quem tem um corpo bonito, sarado, quem é bonito, sarado. Quem é o apresentador, o âncora do jornal? É o cara que fala bem, que tem uma voz bonita e tal. Então, quem é o ricão da novela? O cara que se veste bem, se precisa. Então, nós crescemos analisando isso. Então, quando a gente cresce, aí a gente entra no efeito comparação. Peraí. Eu não sou o cara ideal para isso.
Aí eu começo a olhar os meus bastidores E se e comparar comparar com com o palco da outra pessoa. Então, quando eu estou dando uma palestra, eu vou dar a palestra, por exemplo. O pessoal tá olhando no meu palco, né? O pessoal enxerga, eles, pô, eu não consigo dar uma palestra dessa, não. Eu não sou como o Jordi. E, na verdade, o Jordi não tem nada demais. O Jordi não é melhor do que ninguém. O Jordi não é melhor de ninguém. Só que quando a gente tá lá, o estereotipo da sociedade é quem dá palestra, quem se comunica bem, quem é fodão, o gatilho da autoridade. E eu não sou autoridade. Aí esse é o problema da comparação. Sim. Então a gente tem que se comparar conosco. E, gente, todo mundo tem capacidade de comunicar uma mensagem. Se não falar, se for mudo, tem como comunicar a mensagem escrevendo, ou Sinais, de libras. XYZ. Agora, se Jordi vai comunicar melhor do que você, Jordi comunica já faz muito tempo. Então, se você for, você tem que olhar para Jordi ou para outro palestrante e dizer assim, é possível. Esse é o nível de comparação que eu faço. O Jordi só mostra que é possível. Uma pessoa que era muito tímida hoje consegue comunicar do jeito que ele comunica, então ele mostra que é possível para mim. Agora, eu não vou ficar comparando a minha palestra com a palestra de Jordi, porque se eu ficar comparando, eu vou perder o jogo. Porque Jordi faz isso faz 7 anos. E eu estou começando agora. Ou eu quero começar agora. Entendeu? Sim. Qual a melhor maneira de você começar? Você, com pequenos passos. Então você apresenta para 2 pessoas, para 3 pessoas, para 5 pessoas, para 10 pessoas, para 15 pessoas, para 20 pessoas. Talvez se você começar logo com 100, talvez não seja ideal. Pode ser que role. Pode ser que gere um trauma, uma fobia em você. A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Mas o problema é esse da comparação. Você falou dos gatilhos. Pegando um exemplo, uma pessoa tímida, seria interessante já começar usando gatilhos ou é melhor agir de outra forma e quando melhorar, sei lá, a comunicação, que começar a usar esses gatilhos? Que gatilhos? Você falou da autoridade e tem outros, né, os gatilhos? Sim. Eu acho que, respondendo aqui, eu acho que a neuropersuasão, né, esses gatilhos, pode ser usado para estimular as pessoas a se comunicar ou a deixar de ser tímidos. Eu acho que todos são válidos para ajudar. Tem o da autoridade, tem o do compromisso e da coerência, de mostrar à pessoa que ela pode ser capaz disso. Tem a questão, como você falou da comparação, eu me lembrei muito da questão da aceitação social, esse gatilho, que aí, tipo, se tiver uma plateia e 10 pessoas começam a bater palma, o resto também vai batendo palma. Então, tipo assim, se ela ver pessoas que conseguem também deixar de ser tímido, ela começa a se comparar com essas pessoas e tipo, eu também consigo. Eu acho que entra vários gatilhos aí, né, pra poder ajudar. A pessoa, né, ela tem que começar, como eu falei, em pequenos passos. Ela tem que começar com esses pequenos passos e ela tem que começar e analisar o feedback, processar esse feedback positivo. Entendeu? É tipo um HD que a gente cria uma pasta. Comunicador e timidez. Criamos 2 pastas. Toda vida que ela vai para uma zona de estresse, que ela sai, ela armazena. Ou na pastinha da timidez ou na pastinha do comunicador. Do não tímido. Então, fui lá, voltei, aí foco. A nossa mente tende a focar naturalmente no negativo. É natural. Existe uma partezinha aqui no nosso cérebro, que é como se fosse um filtro. Que é igual quando você, por exemplo, decide comprar um carro. Você decide comprar um carro, por exemplo, quando eu decidi botar o sensor, eu botei o sensor de ré no carro. Aí fica aqueles furinhos. Aí eu comecei o quê? A observar os furinhos nos outros carros. Percepção seletiva, né? Então, essa partezinha aqui no nosso cérebro, ela fica filtrando isso. Então, naturalmente, nós filtramos a parte negativa.
E aí por isso que naturalmente quem é tímido cada vez mais vai ficando mais tímido. Porque ela vai armazenando experiências na pastinha da timidez. E a pastinha da timidez fica maior, fica com mais mega do que a pastinha do comunicador. E aí naturalmente vai pesar mais do que a outra, né? É. Então na hora que ele vai iniciar uma nova experiência, ele vai olhar dentro das pastinhas. E ele vai ver eu sou muito mais tímido do que isso aqui. E aí ele vai iniciar essa experiência com a timidez. Então ele tem que ir para aquele evento, e sair e focalizar na parte positiva. E aí quando eu esquece, tá tudo bem, foda-se, errei, tá tudo bem, eu vou errar, sempre vai ter um erro. No dia que eu sair de uma palestra e não encontrar um ponto que eu vou poder ser melhor, amigo, então eu posso parar. Não tem crescimento, sempre vai ter isso. Então vou olhar e armazenar isso. Então se uma pessoa chegou para mim e disse assim, pô, parabéns, gostei, armazena aquilo ali. E os eventos negativos? Faz parte, eu não armazeno. Eu olho, eu leio eles, eu analiso, eu aprendo e depois deleto. É mais ou menos assim que funciona na minha cabeça. Então aí eu vou criando essa pastinha, e fortalecendo essa pastinha. Entendeu? Que aí essa pastinha, de uma maneira mais técnica, é as crenças. E aí eu vou criando crenças de que sou um comunicador e enfraquecendo a crença que eu sou tímido. A questão de geração de confiança também, É. Gerar mais confiança ainda mais do que você faz. O nome do sisteminha aqui que filtra, da percepção seletiva, mas enfim, depois eu vejo isso aí. Tem mais aí? Acabou já? Tem outro tipo, mas aí já acho que já dá. O outro tipo de timidez, né? Não, poxa, é 1 hora, pô. Sabe? O outro tipo de timidez também, pra gente continuar, seria a timidez que chama aqui de proposital, né? Que é um termo que se designa a misantropia. Que aí vira mais ou menos um sociopatismo enrustido, né? Acho que a psicologia fala melhor sobre isso, que é realmente, literalmente, a isolação social das pessoas. É a isolação total de comunicação, de ver, de estar perto das pessoas. Aí eu acho que já gera uma questão de uma doença, né? Eu acho que uma timidez bem mais avançada, que gera um transtorno mental aí, né? Acho que algum transtorno de ansiedade, a pessoa está bem vulnerável psicologicamente. Pois é. Ó, continue aí. Não, aí aqui, só para complementar a questão da timidez, eu falei que era proposital, né? Que já vira a questão da doença, a timidez proposital, que ele chama aqui de misantropia, que é a isolação, é o sociopatismo enrustido. Acho que a pessoa da psicologia fala melhor. Que aí é a isolação total de todo mundo. É, a fobia social, né? Isso é o nível mais alto de timidez. Se a pessoa não cuida da timidez, né? Porque assim, como eu falei, né, existem as crenças. Né? E eu alimento ou não as minhas crenças. Então, cada vez que a gente grava um vídeo, eu estou alimentando a crença de que eu sei gravar vídeo. Se eu interpretar aquele vídeo de uma maneira certa. Então, assim, olha, pensamento gera sentimento. Esse sentimento vai gerar as crenças e as crenças vai gerar as ações. Tá? Então, por isso que tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Então, se a gente for aprofundar um pouco mais, tudo que eu vejo, ouço e sinto vai gerar. Então, a pessoa cresceu vendo, ouvindo e sentindo. Por exemplo, o pai dizendo assim, como você falou, não faça isso, menino, isso é feio, XYZ. Por que a gente tem a tendência de não chorar na frente dos outros? Já foi uma crença que já foi... Quando era criança, você chorou em algum momento, o pai disse assim, não chore porque o pessoal tá olhando. Tem gente que tá olhando. Olha, coisa feia, chorando, o povo tá olhando. Aí você viu, você ouviu
E naquele momento você Sentiu. sentiu. Gerou um pensamento, gerou um sentimento, gerou uma crença. E essa crença vai gerar ações. Quais são as ações? Quando você quiser chorar, você vai inibir o choro. Do mesmo jeito que você vai crescendo, vendo, ouvindo e sentindo, que a opinião dos outros é importante. E aí isso vai gerando pensamentos, que vai gerando sentimentos, que vai gerando crenças e as ações. E o que é que eu tenho que fazer? Inverter o jogo. Entenda que você vai morrer. Todo mundo vai morrer. E se a gente for deixar de fazer as coisas que a gente deseja fazer, que a gente quer fazer, logicamente respeitando a ética, respeitando a sociedade, respeitando todos, por causa que eu tô com medo do julgamento dos outros, o cemitério cada vez mais vai acumular as melhores ideias. O cemitério cada vez mais vai acumular as melhores ideias, as melhores soluções, porque as pessoas, por causa da timidez. Então, é só ir lá, tem um episódio falando sobre fracasso, faz. Então, não foi Jordi que fracassou. Eu dei uma palestra ruim, eu dei um curso ruim, eu dei isso. Não foi Jordi que fracassou. Foi só apenas um momento que foi ruim. E eu não sou obrigado a performar todo dia, 100%. Eu sou um ser humano. Você é um ser humano. Eu não sou um robô para ser perfeito. Eu vou errar, eu vou me estressar, eu vou esquecer, vai dar branco. E tá tudo bem. O importante é eu vir e fazer e transmitir a minha mensagem. Então eu tô aqui hoje. Eu não estou nas melhores condições. Já faz alguns episódios que eu tô gravando que eu tô doente. E o corre do dia a dia não tá deixando a minha imunidade voltar. E eu tô testando algumas coisas, vendo algumas coisas pra minha imunidade voltar. Quando é garganta, quando é isso, quando é aquilo, aí viaja, aí XYZ. Então, mas eu tô aqui transmitindo a mensagem, nós estamos aqui transmitindo a mensagem dando o nosso melhor. Então, o importante é esse. Com tosse ou sem tosse, com gripe ou sem gripe, mas o importante é ir lá, subir e transmitir a mensagem. Alguém vai escutar essa mensagem. E o grande fato é, aí onde está o jogo das pessoas irrazoáveis. As pessoas irrazoáveis são as pessoas que fazem apesar de, não as pessoas que não fazem. Então o razoável é o que não faz por causa de. Né? E esse por causa de é a grande desculpa que trava o tímido. Ele tem uma boa desculpa porque ele tem uma crença. Então ele viu, ouviu e sentiu, e todo mundo já olha para ele como tímido e diz assim, eu entendo você porque você é tímido, e você tem uma desculpa construída já. Você já tem uma história que justifica isso. Só que essa história vai te levar para o buraco. Porque se você não sabe comunicar, se você não sabe falar, se você não sabe vender, se você não sabe persuadir, você sempre vai ficar nos lugares mais baixos. Esse é o fato. Então, e é importante a gente entender que não precisa ser extrovertido. Sim. Bill Gates não é extrovertido. Ele é introvertido. Só que quando é necessário, ele vai lá e transmite a mensagem como tem que ser transmitido. Exato, tem a diferença realmente aí dessa questão, né? Que as pessoas às vezes se confundem. Timidez com tímido com introvertido. Exato. Né? Então, eu sou introvertido. Como é que é? Qual a diferença disso? O introvertido, ele recupera a energia dele sozinho. O extrovertido, ele recupera a energia dele com a galera. Então o extrovertido aí, ei, bora sair, vamos sair todo mundo que eu tô precisando. Esse é o extrovertido. O introvertido, ele diz assim, ei galera, eu vou pra casa, que eu estou precisando recuperar minhas energias. Ele diz pra ele mesmo, ele diz, gente, eu preciso ficar só. Você conhece o termo introvertido? Não. Não? Eu uso a plataforma Medium para algumas leituras. E dentre uma das leituras foi justamente sobre personalidade, como ela se comporta no ambiente de trabalho.
dentro desse texto tinha justamente falando sobre as personalidades introvertidas e extrovertidas, que foi isso que você falou. E tinha a personalidade ambivertida, que era aquela pessoa que tem em certas ocasiões se comporta como extrovertido e em certas ocasiões se comporta como introvertido. Um equilíbrio entre os dois, né? Um equilíbrio entre os dois. Que é meu, por exemplo, quando eu termino um curso, um treinamento, por eu ser introvertido, eu termino com a energia baixa. Porque ali eu gastei muito do meu combustível de extrovertido. Sim. Hoje está bem melhor. Antes, por exemplo, logo no início da Impulsione, que vocês não pegaram logo no início da Impulsione, quando terminava um curso, terminava assim. E a gente ia pra pizzaria, pra algum canto, aí o povo, Jordi, tu tá chateado? Não, eu não tava chateado. Eu só tava com a energia baixa, eu introvertido, eu só queria ficar só. E aí eu ficando só, eu com meu fonezinho de ouvido, com a minha música e com... Tudo bem, então tem esses momentos, tá ligado? É importante a pessoa entender isso. Já introvertido e extrovertido é base. Entendeu? É tipo um prédio, é base. Não dá pra alterar muita base. Não dá. Já timidez, não. Então, por exemplo, o cara que é introvertido, a base dele é introversão, beleza. Mas a gente pode reformar o prédio. Entendeu? Uhum. A gente pode... Então vamos fazer o seguinte, aqui tá muito fechado, vamos botar uma janela. Vamos alterar aqui essa porta, vamos deixar ela maior. Então vamos deixar uma acústica mais gostosa. Entendeu? Então eu pego um introvertido, como eu era, eu não mudei a minha essência. Eu continuo introvertido. Sim. Mas na hora que eu tenho que ser extrovertido, eu sou extrovertido. A diferença é que eu gasto mais energia para ser extrovertido do que um extrovertido de base. Uhum. Entende? Então a diferença é só essa. Só que isso é totalmente possível de se fazer. De ser mudado. Tá? E é importante. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Só pra gente... Ah, tá. Massa, bacana. Sim. Então, como é que eu faço... a gente já falou algumas vezes aqui. E como é que eu faço pra reprogramar essa crença da timidez? Se desafiando. Então, por exemplo, no escritório... Quantas vezes você já teve vontade de falar? Ou quantas vezes, por exemplo, o Lohan já teve vontade de me interromper aqui para falar e não falou? Durante esse episódio. Várias vezes. Porque ele tem um diálogo interno. O que eu vou falar? Esse é o momento é agora, XYZ. Toda vida que ele fala, ele está se desafiando. E aí ele vai ver, ouvir e sentir. Vai gerar pensamentos, que vai gerar crenças, e essas crenças vai gerar novas ações. Então, esse é o ponto. Se você realmente quer vencer a timidez, você tem que implementar nos seus dias desafios. Na Programando Sua Timidez, a gente tem um programa de atividades quando a pessoa sai, para ela ir aos poucos subindo de nível e reprogramar toda a timidez. E sempre então, aos poucos, né? Aos Nada poucos. de muito... É perigoso ir de uma vez. Então, Exato. por exemplo, dá um bom dia todos os dias para uma pessoa desconhecida. No primeiro dia você vai ficar... Mas sabe que isso é muito louco? É muito simples. E Jordi, o que é que isso vai mudar na minha vida? E aí eu vou te falar. Hoje, quando eu fui visitar o cliente, estava no elevador. E aí, eu sempre tenho esse jogo comigo, né? De se desafiar. Aí tava assim, tava eu, tava uma idosa, uma mulher idosa já. Tava outra mulher, eu entrei boa tarde. Pra mim isso já é natural. Aí ficou eu e a idosa assim, aí eu fiquei olhando assim, cara, a gente poderia conversar, né?
Aí eu olhei pra ela assim, e isso tem na atividade do Reprogramando Sua Timidez também, que é falar pras pessoas, hoje tá quente, né? E aí é uma maneira de puxar assunto, né? Aí eu olhei, caramba, eu olhei pra ela assim, disse, caramba, tá quente hoje, né? Porque tudo que eu ensino nos meus cursos são coisas que eu aplico, que eu faço. Não é teoria barata, são coisas que eu faço. Aí ela fez, tá quente hoje. Se você trabalha aqui, a gente começou a desenvolver um papo. Rápido, de elevador. Olha só. E aí eu saí por aqui procurando a sala 306 e ela saiu por aqui. E aí quando ela foi passando, ela começou a abrir a sala 306. Não, mentira, né? É mentira. Ela começou a abrir a sala 306 e eu disse, você, olha que coincidência, eu vou falar com o William aí. Aí ela fez, tudo bem, venha. Aí eu entrei lá. Quando eu entrei lá, o William me chamou, disse assim, Jodi, senta aí, vamos conversar aqui. Essa aqui é fulaninha, a advogada, e a mulher que estava no elevador. Essa aqui é a presidente da associação. Eu disse, já conversei com ela ali no elevador, a gente já estava no maior papo. Então, já foi outra conversa. Por causa do... Tá quente, né? Por causa do curso, por causa de... Se eu fosse tímido, eu não teria desenvolvido aquela conversa. Aquele primeiro contato. Ou seja, ela disse assim, como é que tá na cabeça dela? Ele não sabia que eu era a presidente. Ele não sabia, ele já foi simpático comigo. E aí depois chegou o ponto que aí eu disse logo assim, não, eu sou professor. Ela disse, você é professor? Eu também sou. Pum. Acabou ali. Entendeu? Ali eu já estava no controle da conversa. Ali eu já estava no controle total. Conexão. Né? Isso a gente pode falar em outro episódio. É até um dos gatilhos mentais. Né? Então assim, um simples bom dia. Um simples tá quente. Nossa, como tá quente. Mudou o rumo da reunião. Eu já cheguei na reunião dizendo assim, eu tava falando com ela ali no elevador. Então, às vezes a gente quer aprender coisas complexas, mas que na verdade é no óbvio, é no simples que a gente vai conseguir fazer E eu fico aqui imaginando, e se eu fosse tímido ainda? Ou, e se eu tivesse deixado a timidez me dominar? Se eu não tivesse consciência daquilo ali. Porque na hora ficou eu e ela assim, aí gerou aquela zona de estresse. E eu olhei assim e disse, não, eu estou no controle, eu vou vencer a zona de estresse e eu vou me desafiar. Hoje o desafio é muito pequeno. Eu entendo que para uma pessoa dar um bom dia para um desconhecido, talvez ela tenha que suar as mãos. E tá tudo bem, só que ela tem que entender que ela vai suar as mãos no primeiro bom dia. No segundo ela vai suar menos. No terceiro talvez ela nem sue. Nem fique com as mãos suadas. E aí é um processo. Agora imagine se ela fizer isso todo dia. E daqui a um ano, ela escutando esse vídeo e dizer assim, porra, valeu a pena. Ela escutando, assistindo isso aqui, dizendo assim, pô, valeu a pena. Ela não precisa nem... Lógico, não é programando sua timidez aí. Isso é repetição. É uma maneira de mudar. Tá? Existe outra maneira de mudar. Que é por forte impacto emocional. Que aí no Reprogramando Sua Timidez a gente faz uma ferramenta que faz um forte impacto emocional. Ela tem um forte impacto emocional. E a pessoa muda assim. É igual, por exemplo, uma mulher, um homem, que acredita nas mulheres. Acredita que as mulheres jamais são, vamos dizer assim, jamais trairia. Exemplo, crença. Ele viu, ouviu e sentiu. Ele cresceu vendo a mãe sendo fiel. As mulheres ao redor dele sendo fiel. E ele sentiu isso toda a vida. E ele, pega essa, e ele chegou, casou-se com a mulher fiel. Até um certo dia que ele foi viajar e estava tudo bem. Ele foi viajar e deixou a mulher em casa. Quando ele foi pegar o avião, por algum motivo o avião foi cancelado, ele voltou para casa e queria fazer uma surpresa para a esposa. Comprou flores, comprou chocolate, não sei. Quando ele estava chegando em casa, entrando, abriu a porta.
Quando ele começou a dar alguns passos, ele começou a escutar um barulho estranho. E o barulho estranho vinha do quarto dele. E aí ele já colocou os presentes em cima da mesa e começou a ir devagar. Quando ele abriu a porta, ele viu a esposa traindo ele com outro. Prá! Então, ali na hora, tudo mudou na cabeça dele. Porque foi um forte impacto emocional. Ele viu, ouviu e sentiu coisas muito fortes. E naquele segundo, a crença de que mulher trai foi implantada. E a crença que as mulheres não traíram, foi quase a zero. Então, um forte impacto emocional pode fazer também o tímido mudar na hora. E eu estava conversando com isso ontem com um aluno do Movejo. Ele dizendo, olha, quando eu fui para o Impulsando Sua Comunicação, você fez isso, e na hora que você falou isso, na dinâmica lá, de forte impacto emocional, naquela hora eu mudei. E de lá pra cá, eu não sou mais o mesmo. Não é que eu vou entrar um tímido e sair um falante. Mas é uma mudança que talvez ia demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E pum! O cara já muda e vai pro jogo, pro play da repetição. E no que a crença dele iria bloquear ele, já a questão da crença já não vai ter mais. Mediante a quê? Dor e prazer. Então, são as duas válvulas propulsoras do nosso cérebro. Ela é dor e prazer. Então, a gente tem que estar bem ligado nisso aí. Eu queria perguntar, fiquei curioso. Tem algum momento que você se sente muito tímido? Ou você lembra, assim, da última vez que você se sentiu tímido? Rapaz, o Lohan também, a pergunta também para o Lohan. Teve uma... Vai ser bacana essa pergunta, porque o Lohan tava no dia. Teve uma vez que fazia tempo que eu não me sentia tímido daquela maneira, que eu fui pego muito de surpresa. Que foi no dia da Assembleia da EJ. Então, no dia da Assembleia da EJ, eu fiquei muito tímido. Eu fiquei muito nervoso e ansioso. Porque eu não estava preparado para falar. E de repente começou um monte de gente a falar. Só que aí onde é que está a grande questão? Foco na mensagem. É só você mandar a mensagem. Então foi esse o jogo. Que eu comecei a... Quando eu comecei a sentir que eu estava ficando tímido, nervoso, eu disse, não, peraí, por quê? Eu começo o questionamento de aula. Não, eu só vou lá e vou dar uma mensagem. Aí eu só peguei o microfone, fui lá e dei uma mensagem. Acabou, pai. Entendeu? Então assim, quando eu inicio qualquer evento, qualquer palestra, eu fico nervoso. É uma timidez situacional. Você fica naquela ansiedade. Na ansiedade. Só que é um nível de ansiedade e nervosismo que é controlável. Né? E no dia que eu subir no palco, ou que eu iniciar algo, que eu não esteja com aquele medo, né, aquela preocupação, não vai valer mais a pena. Tá? Pra mim, o jogo, isso aí faz parte do jogo. Agora, não me trava, né? Não me impede. O que você acabou de falar, né? A questão da dor e do prazer. Da ansiedade e ali o prazer está dando uma Exato. Está transmitindo pra mim, o que eu ainda estou no processo de melhoria é em questão de eventos, de fazer network, assim, de abordar uma pessoa e começar uma conversa e extrair alguma coisa boa, tanto para ela quanto para mim, daquela... E é super importante isso, né? A questão da timidez pode lhe tirar como o Johnny fala, pode lhe tirar do jogo, né? Você que, as pessoas às vezes que querem ter uma comunicação com as pessoas que não conhecem, e você tem uma empresa que quer ter investidor, tem que conhecer outras pessoas, não pode ser tímido, né? Tem que chegar, abordar e trocar naquele momento, né? Você tem que chegar de uma maneira mais extrovertida naquele momento. Exatamente. Show. Quer mandar as mensagens finais aí, considerações finais? Vamos aí. Acho que, para resumo, né, para melhorar a timidez, seria gerar confiança, questão da crença. Isso, fortalecer a crença, né? Fortalecer a crença de pensamento positivo também, né? Com certeza. Para ajudar as outras pessoas. E um ensaio mental, cara. Faz um ensaio mental. A gente vem falando isso desde lá. Várias e várias vezes. Isso vem é muito prático, é muito prático. O foco na mensagem, né, também. Foco na mensagem. Muito forte. Então, se você não procurar
fortalecer as suas crenças de comunicação e vencer a timidez, você nunca vai ser um fora da curva.